Muito bom dia, muito obrigado pela participação. É muito importante que tantas pessoas se interessem por discutir um problema que é de todos, mas que nós temos algumas amarras que dependem da União Federal. Temos que fazer a nossa parte sempre sabendo que podemos ser surpreendidos por normatizações federais que, de repente, não sejam aquelas as mais convenientes segundo a nossa ótica, né? Mas, o André, qual é a programação? Quem vai expor agora? Bom, bom dia, vocês me escutam? Sim. Desculpa, eu tô com um problema aqui no mouse, eu tô com um pouco de dificuldade, acho que tá sem pilha, peço perdão aí, tá um pouco difícil, mas acho que a gente vai conseguir resolver logo isso aqui. Vou pedir apoio aqui pro pessoal, ver se consegue trocar pilha. A gente vai começar a gravação agora. Estamos dando início, então, à 37ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Reunião em 4 de julho de 2024. Eu peço a todos que façam, como sempre agora a gente tem feito, o registro de presença no formulário que está no chat da reunião. Então, aí do lado, a gente fixou em cima, se vocês abrirem o chat, vocês podem ver o nome da Giovana, que é a nossa estagiária, ela já fixou ali o link, mas também está, a gente vai recolocar de novo aí no chat, e também está no grupo de WhatsApp, para vocês entrarem e fazerem o registro de presença, por favor. Eu encontrei, André, aqui o programa, né? Então, a pauta, o primeiro tópico é a apresentação, descarbonização e utilização de combustíveis alternativos e viáveis a curto, médio e longo prazo. Introdução por Renato Simenauer, representante da Fiesp no Confrota, e apresentação, representantes da MWM, Tiago Brito, diretor, e Flávio Sintra, supervisor de performance e emissões. Então, Renato, com a palavra para começar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é tentar colocar embaixo de um guarda-chuva tudo o que está sendo feito. E nós estamos iniciando agora uma série de apresentações que depois virão outras, né? Como nós já sabemos, nós estamos vivendo uma época de grandes transformações do clima, com aparente e rápido aquecimento da temperatura ambiente. Então, além das mudanças climáticas milenares, hoje, um dos grandes causadores são os gases de efeito estufa, em geral, e compete a cada segmento da sociedade mitigar, ou seja, reduzir os impactos nocivos ao ser humano. E, para fazer parte do que nos diz respeito, naquilo que podemos fazer com os produtos ao qual estamos linkados, no caso de caminhão, ônibus, tratores e seus componentes, assim como várias montadoras estão fazendo, como a Scania, por exemplo, estamos buscando todas as alternativas para aplicar as ações para essa finalidade, o que nós chamamos hoje, popularmente, de descarbonização. Lembro que circulam diariamente pelo município de São Paulo milhares de caminhões e ônibus, e temos, então, que pensar como um todo. Eu estive ontem em Brasília, numa excelente reunião no Ministério das Cidades, com o secretário nacional de Mobilidade Urbana e sua equipe, justamente para focar nesse tema, e recebemos total apoio do secretário. Eu falei do Confrota como exemplo, por exemplo, e ele conhece. Estamos, então, focando em duas importantes alternativas, mais rápidas, sendo uma delas que é a renovação da frota de caminhões e ônibus, para tirar de circulação e sucatear os veículos com mais de 25 anos de idade, com emissões de Euro 0. Não sei se o André tem um slide para mostrar, se ele puder colocar, seria ótimo.
Vou colocar o slide que você pediu, Renato. Por favor. E aí eu só mostro por que a renovação da frota é importante no conceito geral. Vocês estão vendo o slide? Não, eu não estou vendo. Então, você pode verificar muito obrigado, que quando a gente compara as emissões com Euro 0, né, e comparado com veículos com Euro 6 hoje, são os novos veículos, ele... Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por gentileza? Que os veículos com o Euro 6, novos agora, e a diferença, em média, é 87% a mais de monóxido de carbono, 95% a mais de hidrocarbonetos, 97% a mais de óxido de nitrogênio, 98% a mais de material particulado. Essas são as emissões que nós temos hoje nos veículos com mais de 25 anos de idade. Pode tirar, André. Obrigado. E a outra é a utilização dos diversos combustíveis não poluentes. André, pode tirar esse slide. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Então, a outra é a utilização de diversos combustíveis não poluentes, ricamente hoje existentes no Brasil, não é? Como o etanol, biometano, biodiesel, hidrogênio, eletrificação e outros, que nós já falamos em todas as reuniões. Nós sempre falamos do que tem de combustível disponível, mas nós temos que dar uma atenção maior ao que já existe no mercado para proceder isso tudo, né? E nós sabemos que a massificação dos caminhões elétricos e ônibus eletrificados, por exemplo, deve demorar muito mais tempo para chegar maciçamente ao nosso mercado. No entanto, a diversidade imediata está ao nosso alcance e cada vez mais presente, pois a motorização atual com os ciclos Otto e diesel será muito predominante por um longuíssimo tempo em nosso país. E é justamente para começar a demonstrar o quanto já avançamos nessa direção, é que convidamos o Tiago Brito, que é funcionário executivo da fabricante de motores da MWM, para nos falar um pouco sobre os investimentos que já fizeram e fazem em pesquisa e desenvolvimento, do que já existe disponível no mercado, e a sua visão de curto e médio e longo prazo na transformação dos atuais motores de ciclo diesel para uso em motores com combustíveis alternativos. O Tiago Brito é um amigo nosso, trabalha junto com vários projetos que nós desenvolvemos. Ele é engenheiro de controle e automação, com MBA em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em gestão estratégica e mercados pela USP, em sua trajetória de mais de 26 anos no ramo automotivo em diversos países, dos quais 10 anos ele está na MWM e atua hoje como supervisor de novos negócios da unidade de descarbonização à frente do negócio de transformação veicular de diesel para biometano e outros. Eu deixo, então, Tiago, com você a palavra. Por favor, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Renato, pela apresentação. Obrigado a todos. Bem, pessoal, a ideia hoje aqui, eu quero compartilhar com vocês uma parte da ideia, né, do que a MWM pensa, né, sobre descarbonização. Né? Hoje a visão que nós temos para o mercado de descarbonização é a visão e a ideia de realmente trazer algo rápido e que traga realmente uma solução, uma resposta rápida, né, para o que vem acontecendo. Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui. Me deixa aqui colocar, e aí fica mais fácil da gente falar um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu gosto de comentar muito sobre, esse slide é muito importante, sobre a reflexão referente ao consumo energético que a gente tem hoje no mundo. Né? Então, isso aqui é um dado global. Né? Quando a gente pega de 1950 até 2010, falando de energia primária. Né? Então, nós tivemos aí um aumento de 2,3% no consumo de energia primária.
E quando a gente pega esse dado até 2019, né, então a gente pega ali de 2010 até 2019, esse dado ele representa 1,3% de crescimento, né? Que situação que a gente chega aqui, né? Que o aumento ele está sendo expressivo, né? Ele está sendo exponencial. Você tinha aí nesse período de 50 até 2010, 0,3% ao ano, 0,03% ao ano, e de 2010 para 2019, a gente foi aí para 0,14 ao ano, né? Então, representa um aumento anual de 8,4 hexajoule ao ano, referente ao consumo energético. E aí a gente sabe que o consumo energético ele está diretamente, proporcionalmente ligado ali, né, às emissões de CO2. E a gente até fala em algumas pautas, né? O que vai fazer? Vai diminuir o consumo energético do pessoal, vai travar. Isso é uma condição inviável para o globo, né? Não tem o que fazer. Tem um outro estudo que ele mostra para nós que o planeta, quanto mais energia a gente tem, ele acaba trazendo uma expectativa de vida maior para o ser humano, né? Então, se a gente for verificar aqui dos últimos anos para cá, né, de 1900 em diante, então a gente entende que a expectativa de vida ele aumentou muito. Então, ele é diretamente ligado ali com relação ao nosso consumo de energia, né? Então, isso acaba trazendo benefício ao ser humano, benefício à nossa vida. Então, é algo que a gente não pode mudar. Onde a gente tem que tentar trabalhar? Trazer esse aumento de energia de forma menos agressiva para o ambiente, né? E hoje a gente fala de um ponto que, antigamente, alguns anos atrás, quando a gente falava em aquecimento, né, era uma coisa teórica, né? Hoje a gente está sentindo, a gente está vendo aí a bagunça que está no planeta, vamos dizer assim. Então, uma ação rápida é necessário ser tomada para essa configuração. Eu tenho aqui também, eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto muito importante, né? Que são as emissões de CO2 aí por setor, né? Então, quando a gente pega aqui, vamos pegar esse gráfico aqui de emissão global, né? Então aqui são todos os setores, né? Siderurgia, eletricidade, caminhões, carros e tudo mais. Então a gente vê que a parcela maior aqui referente a emissões é de eletricidade, né? A gente comparando aqui, né, olhando esse gráfico de eletricidade, nós temos aí os Estados Unidos à frente, né, no maior emissor aí de CO2 por eletricidade hoje do mundo. Depois vem a Europa e aqui uma relação aí com o Brasil, de como que a gente está. O Brasil, comparando-se aí com o mundo, né, é um país que já está muito à frente de todos devido à nossa matriz energética, né? Nós temos uma matriz energética limpa, então isso acaba nos favorecendo, inclusive aos produtos hoje que funcionam a eletricidade, né? Os carros, os ônibus, os caminhões, a gente acaba tendo resultados aí melhores do que os outros países. Porém, é importante comentar que hoje, né, essas emissões, por exemplo, nos Estados Unidos, por que ela é tão alta, né? Porque ela vem muitas vezes da origem do uso de carvão, né? Então, de toda essa energia gerada, 59% aqui vem de origem de carvão, né? E o Brasil, por incrível que pareça, tem uma origem até relativamente alta, né? Não é zero, como muita gente acha que está próximo de zero, não é. Então tem um número aqui até relativamente alto. Depois nós temos aqui as emissões para o transporte, né? Estados Unidos continua liderando, né, com a Europa em segundo lugar, e o Brasil está aqui também numa condição muito favorável referente às emissões de transporte. E a gente acaba perdendo aqui na parte de agro, né? Então a gente tem uma emissão um pouco maior de agro, que é algo também que eu queria compartilhar com vocês, que a MWM vem trabalhando para poder ajudar na redução dessas emissões pelo setor aí do agronegócio. Esse é um slide que a gente fala sobre a pegada total de carbono, né, que muitas vezes não é dimensionado. Às vezes o carbono é dimensionado ali só pelo escape, né, do veículo. Então, quando a gente pega toda a matriz, né, a gente fala ali desde o nascimento do combustível até o túmulo, até o fim do veículo, né? Então a gente tem aí um dado que fala sobre um pouquinho as emissões, né? Então, quando a gente pega aqui, usando o diesel de baseline, né, ele como sendo a referência, e a gente tem aqui um estudo para ônibus, né, de todos os combustíveis aqui, HVO, gás natural, biometano, uma eletricidade aqui na Europa e eletricidade no Brasil. O que chama a atenção aqui é que a gente consegue entender que o biometano hoje, ele realmente é a melhor opção, né, falando aí de nascimento, né, de berço ao túmulo, é a melhor opção que a gente tem hoje de descarbonização.
né? E aí você tem, em segundo lugar, realmente a matriz elétrica, né? Se fosse na Europa não seria tão bom assim, devido à quantidade de carvão que é usado para gerar energia na Europa, né? Você tem o HVO e tem aqui, que eu gosto sempre de comentar, né? Existe um ponto que quando entra nessa parte de descarbonização, a pessoa fala muito assim, mas o gás natural, ele não tem uma redução tão significativa quanto o elétrico, né? Mas isso é uma grande verdade, tá? Mas o que eu gosto de comentar para vocês aqui, compartilho com muitas pessoas, é que é a solução que já está aí, né? A solução que já existe. Como o Renato comentou aqui no começo, né? Quando a gente pega e elimina os caminhões Euro 0, né? Então falando de diesel por diesel, né? Você tirou os veículos Euro 0 das rodovias e coloca veículos a diesel Euro 6, a gente está trocando diesel por diesel. Mas vocês viram aí no gráfico que o André compartilhou conosco aqui, que a gente tem uma redução expressiva, significativa, né? Então, a gente fala no foco de trazer uma solução rápida, né, que faça sentido e não gere tanta dificuldade nas implementações, né? A gente tem uma linha, um raciocínio que precisamos ter várias alternativas, né? Precisamos ter várias soluções. Eu vou usar até uma frase aqui citada muito pela Scania, né? O mundo precisa ser eclético, né? Então, assim, e é o caminho. A gente tem um caminho que hoje ele está fácil, né? Quando a gente fala do gás natural, ele automaticamente, os veículos que hoje possuem motores que trabalham com gás natural, tanto com biometano. Então, existe hoje uma demanda crescente de biometano no mercado, eu vou compartilhar para vocês aqui um slide também que fala sobre isso, e acaba sendo uma solução rápida e viável, até que outras soluções realmente tenham aí uma estabilidade no sistema. O gráfico de caminhões é um pouco diferente, né, até pela condição de rodagem que a gente utiliza aqui, né? Mas se vocês verificarem, entramos aqui na mesma situação. Então você tem hoje o biometano como a melhor estratégia hoje de descarbonização que existe no mercado, né? E quando a gente fala aqui de elétrico na Europa, dá uma olhada que interessante aqui, ó. Esse elétrico ele acaba sendo pior do que o diesel na Europa para caminhão. Justamente aqui a gente conta com 3 trocas de bateria, né? Então ele acaba potencializando um pouquinho essa emissão dessa pegada total de carbono, no caso da Europa. Então realmente ela acaba sendo até pior do que o uso do diesel. E falando um pouco do biometano para o Brasil, né? Então a gente tem hoje um número que é extremamente interessante para o Brasil, né? Hoje o potencial de biometano no Brasil, ele consegue suprir aproximadamente 70% do consumo total de diesel no Brasil, né? Então a gente tem aqui a maior hoje fonte de biometano, está vindo aí do sucro energético, depois vem da proteína animal, produção agrícola e saneamento. E olha que interessante, né? Hoje a extração de biometano mais utilizada é de saneamento, né? Onde a gente tem aqui a menor quantidade, né? Da possibilidade, né, da geração de biometano e onde a gente acaba mais atuando. O que isso significa? Existe uma vasta área aqui ainda de geração e produção de biometano e que tudo isso vai para o mercado. A gente acaba trabalhando muito próximo aqui das concessionárias e todos os produtores de biometano. Então, o que é muito interessante compartilhar com todos? A força pujante que tem hoje nesses produtores de biometano em estar trazendo essas soluções hoje para o mercado, né, em conjunto com as concessionárias. A gente tem casos aí, por exemplo, no Ceará, pouco mais de 15% hoje da rede de gás do Ceará já é biometano, né? Hoje, falando de São Paulo, a Comgás tem ações hoje muito interessantes para trazer biometano hoje para a rede de GNV. Hoje, alguns produtores de biometano, eles estão atuando também na condição de trazer esse biometano de forma virtual para as empresas, ou seja, existe uma massa crescente em tudo isso no uso de biometano, que realmente, de curto para médio prazo, vai atender uma boa parte hoje da demanda que existe no país. E o mais interessante que eu gosto de comentar, né? Nós temos já tecnologias disponíveis, né? Quando a gente fala nas tecnologias hoje vigentes, né? Nós temos hoje 2 empresas, né, que já têm tecnologia rodando no mercado, né? Iniciou toda essa tratativa a Scania, então hoje a Scania tem veículos 0 km de fábrica, com potências que vai de 280 a 460 cavalos.
Temos nós aqui que entramos também nesse mercado através do retrofit, né? A gente chama de transformação veicular, que eu vou explicar na sequência para vocês o que seria essa transformação veicular. É uma solução que acaba atendendo veículos usados, não nessa faixa que o Renato comentou, mas usados ali até 10 anos, 10, 15 anos de uso ali, a gente consegue fazer um trabalho também que já ajuda nessa mudança de frota, né? E temos também a Iveco, que ainda não tem disponível no mercado, mas deve acontecer no próximo ano, né, com outras empresas que também estão aí para acontecer. Mas hoje a gente já tem tecnologia disponível, funcional, validada e aprovada por centenas de clientes que hoje possuem aí caminhões Scanias, que a gente não cansa de ver aí nas rodovias pelo país afora. As transformações MWM também está acontecendo no mercado e pronto para poder estar sendo utilizado. Né? Falando um pouquinho da transformação veicular, eu gosto de comentar, antes de falar da transformação, sobre as soluções que a MWM tem, mas só um overview, né? Nós estamos trabalhando com diversas soluções, com foco também, como eu mostrei para vocês ali na parte do agro, que a gente tem aí, estamos perdendo, né, com relação aos outros países referente às emissões de combustível, né? Então a gente tem um trabalho pujante aí em outras soluções, como por exemplo, estamos trabalhando hoje na substituição do diesel, né, dos geradores a diesel por gás natural em usinas termoelétricas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o gerador hoje ele não tem uma emissão, a não ser em São Paulo, né, mas nos outros estados ele não tem ele segue a lei, então hoje não tem uma norma de emissão. Nós estamos também desenvolvemos torres de energia solar, né, que antigamente era diesel, então a gente trouxe para o mercado torres de energia solar. Estamos trabalhando também, né, olhando já um pouco mais à frente, no projeto para hidrogênio, não só no motor a hidrogênio, mas também outras características, como o desenvolvimento aí, de componentes para poder gerar essa combustão no hidrogênio, o motor movido a hidrogênio. A mesma coisa está acontecendo com o etanol. Então, estamos fazendo um trabalho hoje direcionado para algumas usinas, focado na transformação de tratores a diesel para etanol. Dentro desse sistema de descarbonização, nós também estamos com bioplantas, né? Então, temos algumas bioplantas que estão já acontecendo, outras estão para acontecer, aonde a gente acaba gerando aí biogás e biometano, né, de energia renovável, que vem de resíduo orgânico ali urbano, e também na indústria alimentícia, e a gente vem trabalhando também usando aí o resíduo de agricultura e pecuária, né, e a sobra desses resíduos aqui acabam gerando fertilizante, e aí a gente acaba tirando uma parcela dessa exportação, dessa importação de fertilizante, né, e acaba usando aqui o nosso nacional. Também hoje estamos num processo de reciclagem de bateria, né, então é um processo que acaba aí trabalhando. Hoje a demanda elétrica ela já vem crescente, ela vem aumentando, né, e hoje uma das maiores dificuldades do veículo elétrico é o que vai fazer, como é que vai tratar o descarte de bateria. Então a gente também tem um trabalho focado aí no descarte de baterias e reciclagem desse produto, né, e atualizando aí e realmente reduzindo o impacto da bateria hoje no planeta. E a transformação veicular, que é o tema que eu venho comentar aqui hoje, que é o que a gente tem. Mas antes disso, um resuminho rápido aqui da MWM, né? Então, nós somos uma empresa com pouco mais de 100 anos, nascemos em 1883, lá atrás, quando o Carl Benz funda a Benz Company, nós éramos a fábrica de motores deles, né? Em 22, existe uma separação da parte de veicular e motores, nasce então o nome MWM, que na tradução do alemão para o português significa motores fabricados em Mannheim, que é a cidade onde nascemos. Em 1953, no pós-guerra, nós viemos para o Brasil, né, como grande parte das empresas europeias acabaram vindo ali pela situação que aconteceu no pós-guerra. Em 2019, nós iniciamos a nossa produção de geradores. Hoje nós somos líderes no mercado, na venda e comercialização de geradores. Em 2022, nós fomos adquiridos aí pela Tupy. Hoje, no segmento, é a maior fundição do mundo, no segmento nosso de fundição de blocos para pesados. E temos aí realmente uma força muito grande, né, dentro de todo esse projeto de descarbonização, onde esse apoio está sendo muito bem-vindo por parte da Tupy.
Isso aqui são as nossas unidades, né? Então, nós temos hoje a unidade de Joinville, Betim e São Paulo, que é onde tem a MWM, e temos 2 unidades no México e uma unidade também em Portugal. Falando um pouquinho dos nossos números, hoje nós somos a maior contribuinte da balança comercial de autopeças no país. Fechamos ano passado com uma receita de 12 bilhões, temos pouco mais de 20 mil funcionários e um total de 4,6 milhões de motores produzidos, da qual metade desses motores ainda encontram-se em circulação. Bem, voltando aqui nas tecnologias, né, então vou falar um pouquinho da nossa tecnologia, que é o motor. Então hoje nós desenvolvemos 2 motores, um motor de 4 e de 6 cilindros, que atende essas potências aqui, que vai de 150 a 330 cavalos. Esses motores foram produzidos para trabalhar com gás natural ou biometano, 100%, né? Uma parte interessante desses nossos motores é que o desenvolvimento dele foi baseado em cima do motor a diesel, então a gente tem hoje 85% dos componentes são similares do motor diesel, né? Então foi pensado estrategicamente focado aí no pós-venda, facilitar esse pós-venda. Torque e potência se mantém as mesmas do diesel, o consumo do metro cúbico, comparando aí, né, com o quilômetro por litro do diesel, ele é similar, ele é muito próximo do consumo do diesel. O ruído é menor por se tratar de um motor ciclo-Otto, então isso é muito benéfico, né? Hoje, motoristas de ônibus que têm hoje nossa transformação, eles acabam elogiando sobre referente ao ruído, que é muito menor, e os motores são produzidos no Brasil, na nossa planta de Santo Amaro, ali na cidade de São Paulo. Bem, a transformação veicular, basicamente, ela contempla, né, na produção do nosso motor, mais todo um projeto do sistema de alta pressão e integração do motor com o sistema elétrico e a cabine do veículo, né? Então, toda essa transformação é feita em fábrica, né? É um projeto específico para cada veículo. A gente consegue também trabalhar numa customização de rota, né? Então, alguns casos, por a gente ter uma calibração customizada para cada cliente, a gente consegue reduzir o consumo e trazer uma condição de consumo até igual do diesel, né, a depender, claro, de cada rota, cada cliente e o trabalho que a gente faz aí de ajuste na calibração para poder se adequar à condição do veículo. Toda a integração elétrica do veículo permanece a mesma, né? Então não muda nada para o motorista, a configuração de a medição de quantidade de gás no tanque, né? É marcado no painel, assim como era marcado o diesel, ou seja, para o motorista ele não vai ter diferença nenhuma. E ao final da transformação, a gente cuida também de toda a parte de adequação da documentação, né? Traz o veículo aí para uma condição de rodagem, ou seja, o cliente não se preocupa com nada e inicia esse trabalho. Toda essa operação, ela leva em torno de 30 dias por veículo, né? São 15 dias da parte operacional, de projeto, montagem do sistema e do motor, e são mais 15 dias até a gente ter essa adequação de documentação. Algumas vantagens, né, que a gente gosta de comentar adicionais, né, a transformação, ela existe a possibilidade de você estar transformando isso tanto em veículos novos quanto usados, né, que hoje o maior nicho nosso realmente são os veículos usados. Uma elevada capilaridade de combustível, né, como eu comentei para vocês, com a utilização do GNV, uma possibilidade de reversão que acaba sendo atrativo no pós-venda, né, ao final dessa transformação, ele usou esse veículo, a gente pode estar voltando ele para o diesel, né? Isso é um ponto que a gente entende também que é um ponto de inflexão. Daqui a um tempo esse mercado ele vai estar aceitando esse veículo no pós-venda de uma forma um pouco mais fácil. Hoje é um pouco difícil porque é tudo novo isso, né? Então a gente entende ainda que acaba sendo um atrativo inicial para esses clientes que ainda têm essa dificuldade no pós-venda. E a tecnologia é conhecida, né, desse produto, então acaba facilitando muito aí tanto o cliente quanto os mecânicos que vão trabalhar nesse produto em alguma manutenção. Aqui é um exemplo, né? São alguns exemplos de veículos que nós já transformamos, né? Então, diversas marcas e diversos modelos, né? Então, hoje, para cada marca e modelo, a gente tem um projeto diferente, estrutura isso, desenha com a nossa engenharia, né? Toda a nossa parte de engenharia de aplicações faz todo o trabalho de dimensionamento, entende o que é o veículo e coloca para rodar no campo. E hoje nós temos também veículos que já atuam no biometano de suinocultura, de aterro sanitário e de sucro energético, né, com resultado muito positivo, né, e basicamente todos esses veículos que nós temos hoje rodando com biometano
são veículos, são clientes hoje que têm a sua própria produção de biometano. Para os clientes que têm a sua própria produção, ele acaba tendo um ganho financeiro significativo quando ele substitui realmente o biometano com o diesel, além, claro, do ganho ambiental, que é extremamente alto, né, elevado nessa configuração. Conheça todas as etapas do processo de transformação veicular MWM. A MWM recebe os veículos de frotas novas ou usadas dos clientes e inicia a transformação veicular, seguindo os mais rígidos padrões de qualidade em todos os processos. São realizados dimensionamento do motor original, chassi e sistema de alta pressão, desenvolvimento do projeto para instalação do novo motor a gás natural e biometano, novos suportes, mangueiras e sistema de alta pressão, fabricação dos novos motores a gás natural e biometano, testes e validações onde 100% dos motores são testados e validados em dinamômetro, instalação de novo motor 100% gás natural e biometano, instalação do sistema completo de alta pressão e serviço com a qualidade e confiabilidade MWM, integração eletrônica completa com novo motor a gás, validação em campo após transformação, regulamentação de documentação junto ao Detran e Metro. São múltiplos benefícios, como consumo, torque e potência similares ao motor diesel, com os mais variados implementos. 85% dos componentes são os mesmos do motor a diesel. Sistema permite rápido abastecimento dos cilindros. Extensa rede de distribuição de peças e serviços. Motores produzidos no Brasil. Transformação veicular MWM. Sua frota no caminho da descarbonização. Legal, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho aí das nossas ideias, né, o que a gente pensa e o nosso produto que a gente já tem disponível para poder atuar no mercado nacional. Muito bem, Tiago. Eu queria saber do custo. É muito caro fazer essa transformação, Tiago? Hoje, José, tá na faixa ali de R$250 mil. E vocês têm o cálculo do que ele economizará com combustível? Não. Assim, em quanto tempo isso se autopagaria? São muitas variáveis, José. Então, depende muito. Eu vou te falar um dado médio, tá? Sim. Em média, esse retorno vem ali entre 3 e 4 anos, em média. Eu tenho casos que são piores do que isso, né? Depende da configuração, e tem casos que são melhores. Eu tenho um caso de um cliente que o retorno veio aí em 18 meses. Existe algum incentivo do governo para fazer isso ou não? Até o momento, não. Mas vocês têm provocado? Tem alguém pleiteando isso? Bastante. Nós temos uma pessoa do nosso time que fica em Brasília, né? Uhum. Então a gente vem por algumas frentes, né, trabalhando fortemente nisso. Você tem uma série de incentivos fiscais, mas um dos pontos que a gente vem batendo forte é, por exemplo, PVA, né? Então trazer uma redução de PVA. A gente tem aí também trabalhando para poder reduzir valores de pedágio, né? E, claro, existe uma força muito grande, né, um incentivo muito grande para o agro fiscal, né? Então, a gente tem uma série de produtos que a gente hoje comercializa para o agro, que tem incentivos maravilhosos, e a gente sim vem trabalhando para trazer esses incentivos também para o gás natural. Muito bom, obrigado. Alguém mais? Secretário Lanini, é Renato Simenauer, novamente. Me permita só, me recebi um telefonema para falar. Eu sou na Fiesp, eu sou diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Certo. E a MWM, como a Camis e outros, são membros também do nosso trabalho, como também na Fiesp, né? Eu queria dizer o seguinte, que o importante agora é sempre mostrar o que já existe no mercado. E eu acho que o senhor perguntou bem, senhor secretário, o ROI, o retorno do investimento é muito importante. No entanto,
é o começo de tudo. Nós vamos ter lá na frente muitas coisas novas, né? E o importante é saber que já existe no mercado e agora temos que caminhar com isso, né? E não, na minha opinião, assim como coordenador da coalizão da cadeia produtiva automobilística para a renovação da frota, nós temos que avançar no sentido de dar fôlego e força para que isso ocorra, que é o seu trabalho com a Cidade Limpa de São Paulo, que, aliás, foi muito elogiado ontem pelo secretário do Ministério de Minas das Cidades. Muito bom, Renato. É bom trazer isso para a Confrota, para a gente ver que já tem 90% do caminho andado. Depois que existe a tecnologia, né, aí é aplanar o caminho para que isso seja implementado em escala, né? Quem mais quer conversar, perguntar alguma coisa para o Tiago, aproveitar? Secretário, eu tenho uma reflexão e algumas perguntas, até no contexto de auxiliar, né? Conheço bem a MWM. A reflexão que eu tenho é a seguinte: eu ouço essa história de mudança, uma renovação de frota já fazem 12 anos. 12 anos. Se nós não tivermos uma força política, econômica, que mude essa situação, não vai acontecer. Desculpe ser assim tão transparente, mas essa é a realidade. Há 12 anos que eu ouço isso, desde a entrada do Euro 5, em 2012. Muito bem. Essa é apenas uma reflexão. Tiago, eu tenho 3 perguntas para você, até, na verdade, são perguntas provocativas no bom sentido e creio que vão te ajudar. Conheço bem a MWM, mas vamos lá. Eu creio que a pergunta que todos estão pensando seria: ok, vocês têm um motor ciclo-Otto, muito similar, ou que pode ser utilizado com base no diesel, e aí a pergunta pura e simples é: ok, ele tem aprovação do IBAMA e Metro? Essa é a primeira pergunta. Porque se você não pode vender nenhum motor, simplesmente nenhum, que não seja aprovado. Ponto. Segundo, pergunta é: qual a diminuição, seja ela de particulado ou de gases limitados, desse vosso motor, sempre assim, né? Desse vosso motor a biogás em relação ao motor diesel, né? E terceira pergunta que lhe faço: esse motor a gás, ou biometano, ele requer uma lubrificação maior do que o diesel, que já hoje, com o S10, requer uma lubrificação muito maior do que o Euro, melhor do que o S500? São essas as perguntas. Obrigado, Tiago. Maravilha, Reinaldo. Eu vou responder para você a pergunta 1 e 3 e vou deixar a 2 aqui. Nós estamos aqui com a pessoa responsável de performance e emissões da MWM também na reunião. Ele vai te responder com mais propriedade. O Flávio, que me conhece pouco. Pois ele está por aqui também. Bem, sim, hoje a regulamentação para a transformação veicular é uma aprovação que é feita via Inmetro, né? Então, hoje o Inmetro, no momento que é finalizada essa transformação, o veículo ele vai para uma unidade de Inmetro e passa por uma série de verificações e aprovações, não só do motor, mas como também do veículo, né? É uma verificação de todos os itens de funcionamento, de segurança, do motor em si, tá? Então, só com essa documentação do Inmetro aprovado, aí que a gente tem autorização do Detran e Contran para poder emitir a documentação de um motor 100% a gás. Ou seja, se a gente não tem essa aprovação do Inmetro, a gente não consegue fazer esse trabalho de transformação, né? Falando... Ô Flávio, você quer comentar do item 2? Sim, posso falar. Só me recordar, porque foram todas as perguntas, né, Reinaldo? Só 3. Eu tenho mais uma. A quarta já faço já. O Tiago falou sobre a parte da durabilidade de emissões. Você faz também no Inmetro? A durabilidade de emissões... Não tem durabilidade de emissões no Inmetro.
Não tem, né? Tá. Na verdade, Reinaldo, você acho que você tem essas informações também que vieram do IBAMA, né? A verdade é uma só, o IBAMA ele não tem nenhuma regulamentação para esse tipo de transformação. Essa é a verdade sobre o projeto. Isso é um ponto bem elencado. É isso aí. Não tem. Tanto é que isso foi levado via AEA para o IBAMA, e o IBAMA simplesmente não reconhece. Falou, não, isso aqui não é comigo, isso é com o Inmetro, né? Por isso que nós seguimos a portaria do Inmetro, e na sequência do Inmetro, estando tudo correto e aprovado, o Detran emite a documentação. Se não tivesse aprovado, o Detran não emitiria a documentação, que é o que eles fazem hoje. Então vamos deixar claro aí, perdão interromper, Flávio, até para ajudar. Em termos documentais requerentes, nós estamos atendidos. É isso? Correto. Perfeito. Obrigado. Senão você não claro, consegue. Não, você está certo. Até porque se você não tivesse em conformidade com o Inmetro, você não conseguiria tirar a documentação do Detran, até porque um dos documentos de entrada no Detran é a aprovação do Inmetro. Né? Caso, quando o IBAMA está envolvido, você tem as licenças ambientais, né, um LCVM, que você entra lá no Detran e faz toda a documentação. Como esse tipo de atividade ela não está regulamentada pelo IBAMA, existe um grupo técnico, inclusive nós fazemos parte, como todas as empresas montadoras e tudo mais estão participando desse grupo, que é um estudo do que pode ser feito em termos de regulamentação, né, até mesmo para regular o mercado, porque a gente sabe que existem profissionais de tudo quanto é jeito. O Thiago apresentou a MWM é uma empresa de mais de 100 anos, uma empresa séria, né? Então, assim, a gente, mais do que qualquer um, gostaria que isso tivesse muito bem regulamentado, né? Então, hoje a MWM segue o que existe, né? Mas, voltando para o item de emissões, hoje, o Thiago comentou, né, que a maior parte das nossas transformações são transformações de veículos de aproximadamente 10 anos de uso, né, ou até mais do que isso, né. Quando a gente fala em veículos de mais de 10 anos de uso, a gente está falando aí de veículos Euro 3 e Euro 5, provavelmente, né. Hoje, se você pegar o nível de emissões de Euro 3 e Euro 5 com o nível de emissões do que a gente transforma, né, com o nível do gás, a gente é melhor, né, principalmente quando se fala em particulado pela combustão pura do gás, né. Em termos de NOx, a gente está no mesmo nível de um Euro 5, tá? A gente só não tem uma homologação de Euro 5 porque a CETESB não homologa mais Euro 5 no Brasil, né, o Proconv P7, né, ela é só de P8, que inclusive nós estamos no meio do desenvolvimento do P8, a gás também para transformação, para quando tiver alguns veículos P8 que queiram ser transformados, a gente consiga fazer com o nosso produto, né? Então ele tá em desenvolvimento, né? Está em fase conclusiva, né? Então assim, veículos que estão com níveis de Euro 3 ou até menos, né? Acho que nós já pegamos até veículos mais velhos do que esse Euro 2, Thiago. O Thiago me corrige, porque ele que é o responsável por trazer esses clientes, né? São veículos assim que poluem demais, isso não tenha dúvida, né? E hoje o combustível por si só ele já traz um ganho de poluente, né? Principalmente quando a gente fala em aplicação de biometano, que tem muitos clientes que utilizam o biometano, né? Principalmente os frotistas, que eles mesmos acabam produzindo o biometano. Mas em si, né, respondendo, sendo direto na sua pergunta, em comparação ao diesel, quando nós falamos de veículos dessa ordem de idade, hoje ele é de igual para melhor quando se fala de Euro 5 e Euro 3, né? Como a maioria foi Euro 3 até agora, né? E Euro 3 a gente sabe que ele tem um nível de emissões muito alto. Você pega um NOx na ordem de 5, né? O particulado pesado na ordem de 0,2, é um valor alto, né? Quando você pega, principalmente para ônibus, por exemplo, você pegar ônibus, né, corredor de ônibus, que o item mais importante de todos os poluentes é o particulado pesado. Tanto é que isso em todas as cidades do mundo, né, as grandes cidades, por mais que o nível de emissões seja um nível de emissões relativamente ainda baixo, né, porque não conseguiu acompanhar a tecnologia no mundo, né, um país em desenvolvimento e tudo mais, os corredores de ônibus, normalmente têm uma regulamentação diferenciada,
né? Ou para uso de um catalisador, ou para atender um nível de emissões mais agressivo só para o particulado. A gente pega aí Santiago do Chile, Bogotá, você pega esses países, eles são assim, né? E quando você fala de uma solução a gás, você praticamente zera esse particulado pesado, né? Então, assim, isso é combustão, isso é combustível, é composição do combustível, né? Não é a MWM, mas é a combustão, faz parte, né? Os itens que realmente são via com calibração, que você fala, não, esse daqui eu preciso trabalhar, é o caso do NOx, o caso de outros como um HCCO, mas na composição do combustível eles têm menos carbono, eles têm menos hidrocarboneto na própria composição do combustível. Então isso já facilita na hora de você calibrar, né? E o NOx a gente vai buscar o nível de um Euro 5. Infelizmente a gente não consegue fazer uma certificação nacional, né? Porque justamente a CETESB não faz, né? Não faz. Se eu chegar lá agora hoje lá para o RUI, né? Para o pessoal da CETESB, eles não fazem. E quando foi acessado o IBAMA, né, o IBAMA foi acessado via AEA, o IBAMA deixou claro que isso não era um tema dele, era um tema do Inmetro e Detran. Né? E aí, Flávio, só desculpa a todos aí, só para mim finalizar minha última dúvida aqui, eu sei que vocês não fizeram o melhor, não requer a durabilidade de emissões, mas para que todos entendam, durabilidade de emissões é saber por quanto tempo o nosso motor, o nosso veículo vai atender aqueles quesitos de emissões decretados. Vocês fizeram algum estudo no vosso motor, esse motor gás, em dinamômetro, que eu sei que a MWM tem um transiente lá que é fabuloso. Vocês têm esse teste feito? Vocês fizeram alguma coisa nesse sentido? E essa é a minha última pergunta. Excelente explanação, viu, Tiago e Flávio? Não, bacana, Renato, você ter comentado sobre isso. Durabilidade de emissões, ela pode ser medida de duas formas, né? Você pode ser medida tanto em dinamômetro, e aí você faz um acúmulo de horas, né? Então, por exemplo, dependendo da legislação que você vai atender, são, sei lá, 8.000 horas, ou 700.000 quilômetros, ou 5 anos, toda aquela coisa. E aí você faz uma durabilidade relativa em dinamômetro, né? Para eu garantir 8.000 horas, eu rodo 2.000 e faço uma regressão linear, alguma coisa desse tipo. Perfeito. E isso a legislação permite isso, ou você usa o deterioration factor, Perfeito. Né, que são os fatores de degradação 100%. Que você utiliza na margem de desenvolvimento do produto, né? E hoje os nossos produtos, eles atendem a margem de deterioration factor. Por quê? Se a gente fosse ficar acumulando horas, a gente demoraria muito tempo para colocar esse motor na pista. Perfeito. E a legislação permite, né? Embora o Inmetro não peça, isso daí é algo que é feito pela MWM, então isso aqui é algo que a gente, sendo fair com o mercado, vamos dizer assim, a gente busca o que é uma legislação próximo do que ela seria uma certificação do produto, embora ele não tenha e não seja exigido, né? Esse é o ponto, né? Os pontos que o Inmetro medem, assim, são pontos relativos, é quase que uma inspeção veicular, para quem lembra. É praticamente uma inspeção veicular, então tem uma relação e... Bem lembrado. É praticamente uma inspeção veicular, onde você mede ali alguns gases no escapamento, em alguma condição que pode ser representativa ou não, mas é o que tem lá. Mas, voltando na sua pergunta, para não fugir da resposta aqui, hoje a gente usa o deterioration factor como sendo uma margem de desenvolvimento do nosso nível de emissões para garantir essa durabilidade. Em paralelo, nós temos motores aqui que rodam durabilidade, eles estão rodando durabilidade, a gente está acumulando horas, não só para ver desgaste de componentes, mas também para avaliar a evolução da degradação de emissões, né? O quanto isso vai degradar ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, hoje a gente atende o deterioration factor, que é o item que é utilizado no mundo todo, né? Ok, muito obrigado, viu, Flávio? Tiago, Isso. excelente apresentação, gente. Parabéns, Tiago, adorei a sua apresentação, espero que ela esteja disponível para nós, né? Tem muita coisa muito importante ali, né, para a gente ver. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Comentário a respeito dessa questão do licenciamento ambiental, dessa conversão, né? Eu trabalhei 26 anos na CETESB, desenvolvendo programas de controle de emissões de veículos, regulamentação, inclusive de
veículos leves convertidos para gás natural, né? E existe uma lei, né, que é a lei mãe do PROCONVE, que é a Lei 8723, de 93, que, num determinado artigo, não me lembro o número, diz que não pode haver nenhuma modificação de projeto em um veículo que implique modificação nas emissões, né? E isso não pode, é proibido. Então, me admira, né, quando vocês me falam que o IBAMA não tem nada a ver com isso, nem a CETESB não quer saber disso e tal. Eu não trabalho mais há 11 anos que eu estou fora da CETESB, então eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Então, para mim é uma surpresa isso, né, completa, né? Eu trabalhei 26 anos fazendo só isso lá na CETESB. Então, é uma surpresa. Esse é um comentário, eu acho que a CETESB pode esclarecer aqui no Confrota. A outra questão é sobre as emissões fugitivas, né? Se você pegar as matérias que existem do biometano, né? Se você pegar as matérias que existem na Agência Internacional de Energia, os relatórios, etc., sobre motores a gás, motores a biometano, etc., vocês vão encontrar lá a seguinte, e em outros trabalhos também, não só da Agência Internacional de Energia, vocês vão encontrar lá a seguinte ideia, o seguinte argumento de que a vantagem que o gás e o biometano leva sobre as outras alternativas tecnológicas em relação às emissões, né, a redução das emissões de gás de efeito estufa, ela pode ser anulada, né? Eventualmente, pode ser anulada, não é que é anulada, pode ser anulada se não houver um devido cuidado, né, com as emissões fugitivas no processo de produção de biometano. Então, eu sugiro a vocês, né, que estão aí comercialmente interessados com o avanço dessa ideia da conversão, etc., que procurem saber, no Brasil, quais são as emissões fugitivas, né? Porque ninguém sabe isso, né? Então, eu acho que é de bom alvitre, né, que essas questões sejam esclarecidas antes de se empurrar uma política pública de veículos a biometano sobre a população inteira do Brasil, dizendo que é uma solução que tem emissões muito mais baixas que todas as outras, né, no ciclo de vida. Então, isso eu acho que deve ser muito transparente e muito esclarecida. Não tenho dúvida que vocês vão ter sucesso em fazer esses estudos, né? Vocês têm tudo para fazer esses estudos muito bem feitos e isentos, de forma isenta, apesar de ser, porque vocês têm um nome a zelar, né? Então, agora, em relação a essa outra questão do licenciamento, eu não tenho a menor dúvida do que o gás tem emissões menores, né, no licenciamento ambiental, né, que a CETESB não está fazendo. O gás tem emissões muito mais baixas do que o diesel. Agora, a lei manda licenciar, então eu estou surpreso que isso não tenha sido feito. É só isso. Deixa eu aproveitar, então, obrigado pelos questionamentos, Olímpio. Voltando àquela questão do licenciamento, né, do que foi falado com a CETESB, né? Eu não sei se tem alguém da CETESB participando da reunião, mas, assim, foi estruturado um grupo na AEA, né? Então, lá tem as montadoras, tem a CETESB, né? Esse grupo ele foi justamente estruturado para falar sobre esse tipo de assunto. O primeiro ponto a ser levantado foi exatamente esse. Então, vamos falar sobre o licenciamento. Qual que é o entendimento do IBAMA? Foi acessado o IBAMA, na figura do Márcio Beraldo, para a gente poder entender
qual que é o entendimento deles. A resposta foi exatamente a que eu estou te falando. E isso foi para todo o grupo da EA, que é um grupo isento. Tem ali, todos, acho que, não sei se todos conhecem a EA, mas é uma associação de engenharia automotiva isenta, né, que inclusive quando vai fazer qualquer tipo de desenvolvimento de norma, de norma técnica, por exemplo, o IBAMA utiliza, né, a EA como sendo uma instituição isenta para auxiliar, né, na construção dessa norma, né. Por outro lado, né, a CETESB também estava presente, e a CETESB é um agente certificador IBAMA, né, então, assim, ela segue o que o IBAMA determinar, né, e justamente o que foi colocado foi esse assunto. O IBAMA até apoiou que esse grupo fizesse um estudo, uma proposta de regulamentação, e que isso fosse apresentado para eles, para que eles pudessem estudar uma forma de viabilizar vamos dizer assim, uma regulamentação para isso, né, para não ficar solto dessa forma, né, porque realmente não tem. Se você olhar sobre a transformação veicular, o processo é esse, tanto é que o Detran, ele emite o documento, e ele não emite sem você ter a inspeção feita pelo Inmetro. Então, hoje, ela é feita só por aí, né, e a MWM foi uma das empresas que foi atrás disso, né, para procurar saber como fazer isso da forma correta. E esse grupo nasceu junto com todas as montadoras, né? Então lá está Mercedes, Scania, Volvo, tá todo mundo, né? Mais os fabricantes de motores, fabricantes, algumas empresas independentes e tudo mais participam, né? E esse grupo ele está em andamento, ele não morreu, ele está vivo. Aconteceu recentemente essa pesquisa. O IBAMA autorizou evoluir com esse grupo técnico e apresentar uma proposta, né? Então, o que é exatamente isso que a gente está fazendo. Só que até lá, a gente precisa seguir com o que existe, né? Porque senão a gente vai ficar parado. A gente já está falando de um produto. Não estou dizendo aqui que o gás seja a única solução melhor que a do diesel. Mas, como você mesmo comentou, ela é melhor que o diesel. Então, assim, e hoje a gente está discutindo justamente a não utilização do diesel, uma solução mais limpa, e ela é uma solução mais limpa, né? Então, assim, independente se o IBAMA está regulamentando agora ou não, ela, por si só, pela composição do combustível, ela vai ser mais limpa, né? Concordo, né? Fazer uma análise do poço à roda, mas coisa que nunca foi feito, né? Então, quando a gente fala da utilização do diesel, ninguém nunca falou do poço à roda, sempre falou do tanque à roda, né? Então, esse é outro assunto que a gente também participa, justamente na questão da eficiência energética, que inclusive é um outro grupo que está trabalhando e a gente também participa, que é justamente fazer uma análise inteira, né, a gente fala, né, do berço ao túmulo, né, que é o correto falar, né, já que a gente está falando em descarbonização, a gente tem que falar do ciclo inteiro da solução, mas também está em desenvolvimento, está em pesquisa também no grupo da EA, um grupo técnico. Então, assim, são assuntos que eles estão evoluindo, assim, toda a indústria está envolvida, né, e tem interesse nisso, né? Obrigado, Flávio. Eu vou pedir licença para o Vicente Pimenta, que está na inscrição, mas passar a palavra primeiro para o Carlos Ibsen, que é da CETESB, que assim ele já complementa o assunto. Bom dia a todos, obrigado, André. Bom, queria inicialmente cumprimentar aí o Tiago e o Flávio pela apresentação. E queria colocar alguns pontos, não são exatamente pergunta, é mais para esclarecer essa questão do licenciamento da homologação que foi colocado, e que foi dito que a CETESB não estaria homologando. Primeiro dizer que esse grupo que foi criado aí, né, para discutir essa questão da conversão de veículos pesados, ele é um grupo muito recente, né? A CETESB fez uma indicação que não tem 15 dias. Então, acho que não houve ainda sequer um entendimento muito completo do processo. Eu vi a apresentação agora e o entendimento que eu tenho dessa sugestão ou dessa iniciativa, ela vai na linha de implementar um motor novo, totalmente novo num veículo. Né? Os veículos pesados, eles são homologados a partir do motor e não exatamente do veículo. Né? Então,
No meu entendimento, e acho que é o entendimento da CETESB, esse motor deveria passar por processo de homologação. E aí não é que a CETESB não homologa ou não quer homologar veículos de fases anteriores, isso não é permitido na legislação, né? Então, se o motor ele é um motor novo e ele atende fase Euro 3, evidentemente a CETESB não tem como homologar ele. Então, porque isso aí não é nem a CETESB, isso aí é a legislação, é a determinação do IBAMA. Então, talvez tenha tido um entendimento, num primeiro momento, do IBAMA, de que se tratava de um processo de conversão e remeteu a um grupo de trabalho, mas o entendimento de ser motor novo, eu acho que ele passa, como disse o Olímpio, por um processo de homologação, porque esse é o requisito da lei. Tá? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser colocada. E, evidentemente, quem atendendo, em passando pelo processo de homologação, ele tem que ser feito com base nos limites e nas exigências previstas no PROCONV atual, no caso o P8, né? E incluindo, inclusive, aquela questão da durabilidade de emissões, né? Então, eu acho que, não sei, esse grupo vai avançar, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair numa situação muito, digamos assim, com muita incerteza jurídica. Outra coisa, a própria conversão para veículos leves, ela passou por uma resolução do CONAMA, e nesse caso também não existe, né, resolução do CONAMA para esse tipo de conversão. Então, eu acho que esse grupo vai ter que se debruçar de uma forma bastante ágil para que a gente tenha, de fato, uma solução aí que dê segurança jurídica para esse processo. Tá bom? Eu não sei se eu consegui esclarecer devidamente as questões. Não, sim. Não, você tem toda a razão. O que acontece é que, por exemplo, no caso de uma transformação, né, imagina um caminhão Euro 3 que, sei lá, por algum motivo, fundiu o motor e o dono do veículo vai lá e compra um motor usado e de outro, sei lá, o cara tem um Scania, comprou um motor Mercedes e quer pôr lá. Ele segue essa legislação de transformação. Por isso foi um dos itens que foi levantado até por nós, dentro da EA, que era justamente para a gente buscar uma regulamentação, porque realmente é muito abrangente, né? Não sei se a gente pode falar em segurança jurídica, né? Até porque a gente consultou o IBAMA, né? O IBAMA... Não, eu não estou dizendo que está ilegal, de pronto, porque é isso, mas é uma situação muito desconfortável para o Estado, que é o guardião das leis do PROCONV, né? Claro. Então, assim, se isso de fato está descumprindo algum artigo do PROCONV, isso vai acabar vindo à tona. Outra questão é que esse exemplo que você deu, você está pegando um veículo velho e colocando um outro motor já usado, né? Então, não estaria, de fato, esse motor já foi homologado pelo PROCONV na época que ele foi fabricado. No caso de um motor novo, a situação é distinta, até porque se espera que esse veículo, mesmo sendo um veículo usado, um seminovo, ele vai ter uma vida útil maior, porque ele está sendo objeto de um motor novo. Então, são situações distintas. Sim, mas assim, tecnicamente é uma situação muito melhor do que ele pegar um motor usado, porque nada impede dele ter um motor Euro 3 e pegar um Euro 2 e colocar lá, porque nada diz para ele, se ele for seguir o processo de transformação, ele vai lá, vai fazer uma medição no Inmetro, se passar, porque também tem que passar em emissões, e não só emissões, como outros itens de segurança, ele vai submeter a documentação ao Detran e vai passar, e vai ter o documento dele, né? E vai ter uma solução muito mais poluente do que ele teria utilizando uma solução de um gás natural, né? Não, concordo, não estou discutindo a questão da redução de poluentes e tal, é mais o processo em si, né? Esse processo. E um outro ponto também, Carlos, quando a gente fala por exemplo, você pegar dos veículos de passeio, né? Que simplesmente instala um kit lá e sabe Deus como aquilo fica, né? Porque assim, a gente sabe que assim, uma solução, não existe uma solução genérica, né? A MWM fez um desenvolvimento de um motor a gás, mas baseado no motor diesel que já tinha sido homologado. Vamos dizer assim, foi aplicado um kit de gás, vamos dizer assim, né? Mas em cima de um produto já conhecido, né? Então a ideia era que a gente reduzisse as emissões utilizando uma base nossa existente, né? Não, claro. Então,
E a questão do veículo a gás, ele nem deve servir como referência, porque hoje é algo muito mal resolvido, né, do ponto de vista Sim, ambiental. Então, sim, não pode ser esse o nosso benchmark, né? sim. E aí é uma solução que acaba, evidentemente, transformando ele numa solução muito mais limpa, né? Independente do processo. E esse grupo, ele existe, Carlos, justamente para... E a CETESB participa dele, ele tem mais de 15 dias, ele deve estar já aí há uns 2 meses, eu acredito, desde a primeira consulta ao IBAMA, mas ele é recente, é bem recente mesmo. Quem começou participando foi o Rui Abrantes, não sei se foi ele que te passou Eu estou falando isso porque nós fizemos uma indicação formal do Rui não faz 15 dias. Por isso que eu Aham. estou te falando Mas que eu sei. ele participou das primeiras reuniões, né? Inclusive sugestão dele, né, que a gente consultasse o IBAMA e fizesse toda essa e a ideia desse grupo é desenvolver algo que fosse independente da segurança jurídica ou não, mas que fosse regulamentado, né? Esse tipo de até mesmo para a gente evitar a possibilidade de aparecer os aventureiros, porque a gente sabe que tem, é só a gente ver quantas convertedoras de gás de carro de passeio existe no Brasil, né? E são aventureiros. Eu garanto que se pegar um motor daquele e colocar em dinamômetro, eu duvido que ele vai trazer um ganho de emissões, né? Da forma com que ele é feito. Flávio, desculpa interromper. Flávio, Oi. secretário Nalini, a gente quer evitar, obviamente, de criar um ambiente assim, de discussão em cima de temas que nós temos outros assuntos a tratar, e eu sou responsável por trazer esse grupo. O que nós temos que ser, todos, proativo para buscar soluções e não colocar obstáculos para não continuar. Eu vejo que as discussões, às vezes, correm, olha, segurança jurídica, o Brasil é conhecido por isso. Nós temos que caminhar, e é o que a Secretaria do Clima está fazendo, Cidade Limpa, caminhar para buscar soluções para que tragam resultados. E depois a gente vai ajeitar o resto. Colocar pelo em ovo não vai resolver nada. Então, eu peço desculpas em interromper, porque eu sei que o secretário Nalini tem outras apresentações e eu sou responsável por trazer esse grupo pela Fiesp. Desculpa, muito obrigado. Obrigado, acho que a gente pode passar. Realmente, a gente tem ainda 2 temas na pauta, acho que a gente pode passar para as próximas pessoas que querem fazer pergunta para avançar. E aí, se a gente tiver um tempinho no final, a gente ainda pode abrir para comentários finais. Desculpa, é um assunto que eu espero que não tenha sido abordado. Vicente Pimenta, eu espero que você não tenha abordado na apresentação, porque eu atendi o telefone, se foi, você fala, está na apresentação e pula. O assunto eu já trabalhei com gás, eu queria saber da dificuldade que vocês tiveram ou têm para inserir os cilindros nos diversos tipos de veículos diferentes, porque no tempo que eu trabalhei com gás, esse era um problema, tanto porque tinha impacto no consumo, porque eles eram cilindros pesados, como a dificuldade de encontrar posição para eles. Eu só estou dizendo, eu acredito que vocês já pensaram, tem solução, só queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Oi, Vicente. Não, eu não abordei sobre esse ponto na apresentação. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma área de projeto, né? O mesmo time que faz hoje o projeto de motor é o time que hoje está encarregado de desenhar um projeto específico para cada veículo, né? Até para você entender. Assim, como nós temos hoje o nosso fornecedor, ele tem diversos tamanhos e modelos de cilindro, então a gente tem hoje uma carteira de cilindros para poder trabalhar, e cada veículo, para você entender, a nossa área de projetos faz um 3D desse veículo. Então nós temos equipamentos que desenham um 3D de todos esses veículos e vai para um CAD e vai para um CATIA, né? E aí via projeto a gente dimensiona todo o sistema, né? Então não é um trabalho, é um trabalho assim, com muita engenharia envolvida, né? E por isso que a gente sempre é muito assertivo, né? Então hoje toda a parte de gás que você conhece tem as regulamentações e normas, né? Alturas, tamanho, o peso por eixo, então tudo isso a gente tem hoje dentro da nossa área de projeto, então a gente desenha tudo isso. Em média, o aumento de peso, né, do sistema, né, porque a gente acaba eliminando tudo que sai, né, que todo o sistema de diesel, então a gente elimina o peso do tanque cheio, né, de diesel, menos um menos o outro, né, menos o peso de todo o sistema.
Então, em média, existe um aumento de aproximadamente 600 quilos, né, em cada veículo que a gente, isso é um dado médio, né? Ele pode atrapalhar num veículo que utiliza a tara total de PBT, então muitas vezes o cliente tem que diminuir 600 quilos da sua carga lá para poder se adequar. E referente ao consumo, realmente a gente consegue fazer um trabalho muito, muito bom de calibração no consumo e traz essa condição de consumo muito próxima do diesel, independente do peso que a gente tem hoje no todo o sistema. Não sei se eu consegui responder, Vicente. Respondeu sim. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carmen. Bom, só para retomar, eu acho que foram colocadas bastantes questões. Eu também teria essa preocupação de segurança jurídica. Isso não é uma questão de colocar barreiras, mas uma hora essa questão pode surgir. A questão de eficiência energética do veículo a gás é um ponto, e o veículo com gás fóssil, gás natural, ele não abate emissões. Então, se nós estamos falando em gás de efeito estufa, ele é igual ou pior do que o diesel, esse é um ponto. Então, a gente teria que garantir uma solução, se for para descarbonizar, somente com biometano, que é uma dúvida se a gente teria condições de fazer esse abastecimento para não piorar a situação em relação ao diesel, tá? Então, tem vários estudos indicando esse aspecto. Bom, mas é isso. Eu tenho muita curiosidade do TCO, se vocês fizeram um TCO, em que condição ele se equilibra, como ele está, o TCO comparado com o diesel, que é um fator importante de decisão de quem, de fato, vai colocar esse caminhão na rua. Legal. O TCO, ele, como eu comentei até um pouco atrás, ele acaba se assimilando ali ao trabalho de consumo, né? Ele é diferente para cada cliente, para cada rota, para cada condição de trabalho, né? Mas em média no geral, ele acaba igualando com o do diesel, e em alguns casos acaba diminuindo um pouco o TCO dele. Relativamente, assim, referente às peças, manutenções e cuidado com o veículo em si, que conta bastante aí na parte de TCO, ele tem pontos positivos, né? Quando você pega um sistema diesel, você tem aí bicos ejetores, você tem aí bomba de alta, alguns componentes no motor a diesel são componentes caros, que exigem uma manutenção, uma troca, né? Então acaba aumentando um pouco esse custo. Quando a gente fala do motor a gás, que eliminou todo esse sistema, né? E acaba entrando num sistema mais simples, né, que é o sistema que são as velas, que são aí as bobinas, tem trocas periódicas, né, porém tem custo muito menor, por exemplo, do que um bico injetor a diesel. Então ele acaba equilibrando, né, esse TCO, e aí quando a gente tem, por exemplo, assim, hoje quando a gente trabalha com um cliente que tem abastecimento interno, falando de São Paulo, então muitas vezes ele tem um abastecimento de diesel interno, ele troca pelo abastecimento de gás interno, o TCO fica ali parecido, né? Quando a gente consegue trazer uma condição de consumo igual, esse TCO acaba sendo menor do que do diesel. Eu tenho condições onde eu tenho um cliente que não tinha um abastecimento interno de diesel e passou a ter, ou vai passar a ter um abastecimento interno de gás. Então ele acaba tendo, pelo custo que você tem hoje, ser menor, né, ser um custo mais baixo, isso falando de São Paulo exclusivamente, né, então esse delta aí, esse spread aí do diesel pro gás, ele é alto, então ele acaba diminuindo também esse TCO. Então, no resumo geral, a gente coloca que é uma média de igual para um pouco melhor, né, a depender de caso a caso, né, tem que ser um estudo feito para cada frota, que é o que a gente faz, geralmente quando a gente está com o cliente, a gente faz um mapeamento de estudo para ele e monta um cenário específico para cada um, que é o que faz, inclusive, ele tomar a decisão de seguir adiante com o projeto ou não. Obrigada. Obrigado, Thiago. Obrigado, Flávio. Você quer fazer uma pergunta? Duas perguntas finais com relação a ônibus, né? A gente tem uma meta importante aqui de ônibus, de descarbonização, que a gente acompanha no Confrota.
os ônibus menores, né, que são os mini, mid, conhecido como micro, né, mas oficialmente mini, mid, são aqueles ônibus que fazem o subsistema local, a distribuição final dos passageiros, eles usam o tipo de motor que eles usam pode passar por essa transformação também, e se pode, esse aumento de carga é um impeditivo ou não, se vocês têm alguma experiência com esses ônibus menores na transformação. Sim, temos sim aplicações em veículos menores. Sim, ele usa um motor menor, ele usa um motor de 4 cilindros, né, e acaba não sendo impeditivo, né? Se a gente for pegar dentro do PBT total de um ônibus desse, né, ele acaba sendo um peso não tão significativo, comparando aí com toda a carga que esse veículo produz, né? Então, é possível sim, a gente inclusive tem exemplos, e trabalha assim como os ônibus maiores. Perfeito, obrigado. Acho que a gente pode passar, então, para o próximo item de pauta. Agora a gente vai falar sobre a consulta pública colocada pelo Corpo de Bombeiros para as normas de carregadores de veículos elétricos. A gente distribuiu, junto com o convite para essa reunião, uma minuta de manifestação do Confrota, e eu vou passar aqui para o Fábio para falar sobre essa minuta. Bom, a minuta, ela está, como a gente conversou na última reunião, ela tem elementos, os elementos que a Secretaria conseguiu alocar com a nossa expertise técnica aqui dentro, e o que a gente precisa é que os membros do Confrota se manifestem se há viabilidade, né, se houver disponibilidade, se manifestem a respeito dessa minuta para inclusão ou acréscimo. E a gente precisa definir aqui também no pleno se vai haver, de fato, uma manifestação do Conselho sobre essa consulta pública, no final das contas, porque a gente entende que a minuta, do jeito que ela está, ela pode ser levada ao Corpo de Bombeiros, mas seria interessante que ela fosse enrobustecida por estudos mais técnicos, né, por elementos mais técnicos que certamente os membros do Conselho podem agregar. Desde a nossa última reunião, nenhum membro do Conselho se manifestou, né, com interesse de agregar elementos nessa manifestação. Então, fica aqui a dúvida se há interesse em algum dos membros do Conselho, principalmente daqueles que estão participando ativamente dessa relação com o Corpo de Bombeiros, né, se há interesse em se manifestar dentro do corpo dessa minuta para torná-la mais robusta e fazer com que essa manifestação do Confrota tenha uma efetividade maior. A gente entende que, do jeito que ela está, ela pode ser levada, mas que o impacto técnico dela junto ao Corpo de Bombeiros não vai ser tão elevado quanto se outros membros do Conselho que possuem conhecimento técnico a respeito desse tema se manifestarem, né? Aqui na nossa... A gente ficou aqui dentro da Secretaria como relatores dessa minuta, mas a gente não tem conhecimento específico sobre engenharia de incêndio ou sobre outros elementos que poderiam agregar para melhorar essa minuta. Então, trocando em miúdos, vocês, se algum dos membros pudesse manifestar a respeito da minuta e acrescentar elementos técnicos dentro dessa minuta para torná-la mais robusta, para que a gente apresente ao Corpo de Bombeiros, seria excelente. Caso contrário, a gente precisa tomar uma decisão aqui no pleno se vale a pena levar a minuta como ela está, como uma manifestação oficial, se vale a pena levar como ela está, porque a gente entende que como ela está, ela demarca uma opinião do Confrota, mas sem agregar tecnicamente muito a discussão do Corpo de Bombeiros. Por favor, Gley. Bom dia a todos. Eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros, né? E eu verifiquei a minuta
E acho que seria interessante uma discussão maior sobre o assunto, porque ela está falando sobre garagens em subsolo, né? Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, vejo riscos grandes nesse aspecto e que precisam ser melhor discutidos. Eu entendo também que existem alternativas que estão sendo estudadas até no exterior, né, principalmente na China, com relação às baterias, de alteração nos eletrólitos, também colocação de sistemas autoextinguíveis nas baterias, coisas que alteram muito um estudo a respeito desse assunto. Então, eu acredito que se houvesse uma discussão maior, seria melhor. Obrigado, Clay. Então, assim, como o Fábio colocou, a gente chegou a um ponto aqui que ou a gente tem algum voluntário para aprofundar esse relatório, se ninguém se dispuser, a gente vai colocar a votação, a gente pode abrir até, deixar para quem não teve a oportunidade de ler ainda, ler, e a gente pode fazer essa votação de uma forma virtual, a gente abre o formulário, apenas para ter o suporte, né, do Confrota, a aprovação ou não, para o encaminhamento do relatório como está. Então, fica aberta aí para se alguém quiser se voluntariar para aprofundar esse relatório, senão a gente vai encaminhar dessa forma. André, só uma sugestão. Pedro Rama, da Engenharia da SPTrans, tem um grupo da BVE que está estudando isso aí muito detalhadamente, tá? Então, eu acho que colocar isso nas costas do Confrota, acho que não é a nossa expertise. Então, acho que tem que consultar a BVE, tá? Eu conversei com as pessoas de lá. Eles têm um grupo específico só trabalhando em cima dessa norma, tá? E como o Gley falou, ela está muito específica para veículos leves, né? Para veículos pesados não tem muita coisa. Então, assim, eu acho que direcionar para esse grupo da BVE para nos ajudar aí. Pedro, a BVE foi consultada no começo, antes da elaboração dessa minuta, eles forneceram alguns materiais técnicos, mas o que a gente está precisando é dessa avaliação técnica, né, em cima do que já foi escrito, para saber se tem algum elemento que dá para acrescentar. A BVE foi consultada, a gente até está acompanhando as movimentações também. Aconteceu uma audiência pública no Senado há umas 2 ou 3 semanas atrás, né, o pessoal da BVE foi chamado, o pessoal do próprio Corpo de Bombeiros aqui do Estado foi chamado também lá para o Senado para poder dar explicações, e a gente gostaria que esses elementos técnicos que foram colocados lá, se for para o Conselho se manifestar a respeito desse assunto, que a gente possa enrobustecer a nossa manifestação. Mas aqui os membros do Conselho têm autonomia para definir também se, na verdade, é um assunto que a gente não gostaria de nos manifestar enquanto Conselho. A gente tem também essa autonomia para falar assim, para na votação definir, olha, não vamos nos manifestar, ou se vamos nos manifestar, não vai ser dessa forma, e etc. A gente só entende que... Eu posso dar meu voto já, sem induzir. Acho que o Confrota foi criado, secretário, a gente está acompanhando desde o começo, para ver alternativas para a descarbonização da frota, né? E que nem o Renato Simenor falou agora aí, essa parte jurídica, essa parte eu acho que não compete muito ao Confrota, tá? Minha opinião, tá? Eu acho que tem pessoas com expertise, colocar isso aí nas costas do Confrota, eu acho que foge um pouco do foco,
tá? Da obrigação do Confrota, e vai colocar um guizo no pescoço guizo no pescoço do gato aí, que depois que não, foi o Confrota que falou, o Confrota que fez, então, minha opinião é essa aí, sincera. Perdoa aí, mas minha opinião, tá? Obrigado, Pedro. Eu estou do lado do Pedro Rama, né? 100%. E gostaria de perguntar uma coisa para a prefeitura, para a Seclima, se eles consultaram o Contru, porque esse é um tema do Contru, não é do Confrota, né? Contru que cuida dessas questões de segurança. Não sei se é exatamente o Contru, né? Ou se tem algum outro órgão na prefeitura que cuida disso, mas com certeza não é o Confrota nem a Seclima. Obrigado, Olímpio. A gente, como o Fábio mencionou, a gente estava... A proposta foi a gente elaborar esse relatório dentro do comitê com as expertises que estavam aqui dentro, né? Não houve um avanço, então hoje a gente vai tomar essa decisão a partir do que a gente tem, se alguém quer contribuir com alguma coisa além do relatório ou não. E aí a gente decide o que a gente faz. Gley, quer complementar? Eu voto igual o Pedro Rama, né? Acredito que essa discussão teria que ser mais técnica. Existe a Associação APAEST, né? Associação Paulista dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que tem expertise nessa área, pode estar falando sobre isso também, mas nós temos também no Sindicato dos Engenheiros, temos engenheiros de segurança especializados na área, também nessa área, também podem participar dessa discussão, mas o que eu identifico, assim, eu recebi ontem essa minuta, né? Dei uma lida nela e me preocupa uma colocação sobre toda a modificação que precisa ser feita em edifícios, garagens, nos subsolos, colocação de um TRF, que seria paredes para evitar, para ter um tempo requerido, né, de resistência ao fogo. Isso pode inviabilizar completamente alguns edifícios, garagens, e a prefeitura até ter problemas com isso, né? E o próprio Corpo de Bombeiros, porque são modificações, não sei se foram levantadas, quantos são os locais, quais são os locais, qual o custo que cada um teria para emitir uma norma dessa, né? Então, eu acho que é um pouco oneroso uma aprovação assim, sem uma discussão mais técnica e com detalhes maiores, como é que chegaram nessa conclusão com relação ao número de locais que existem, se eles terão condições econômicas para fazer isso, eventualmente até pensar o seguinte, até em não permitir uma recarga num ambiente como esse. Tudo isso tem que ser revisto, eu acredito. É a minha opinião. Okay? Oi, Gley. Então, a minuta, na verdade, ela é uma resposta a uma proposta que o Corpo de Bombeiros fez. Então, todos aqueles elementos que estão listados lá são elementos que foram propostos pelo Corpo de Bombeiros, e a nossa manifestação é uma manifestação de resposta àqueles 4 sugestões que estão lá. A colocação de sprinklers, parede corta-fogo, etc., etc., são sugestões que o Corpo de Bombeiro fez, submeteu a uma consulta pública, e a sugestão de manifestação
é exatamente a resposta à proposta que o Corpo de Bombeiros já tinha realizado. Então, essa temerosidade que você está se referindo é a temerosidade exatamente que a gente tem da aprovação dessas regras que o Corpo de Bombeiros colocou, que é o que os outros membros aqui do Conselho também estão discutindo com o Corpo de Bombeiros, a aprovação dessa medida sem o aprofundamento dessa questão mais técnica. Então, exatamente esse é o objetivo da eventual manifestação do Conselho. Olha, eu acho que já houve 3 manifestações aí dizendo que é um tema muito complexo para um conselho opinativo falar a respeito. Não vamos entrar em terrenos, em areia movediça. Vamos dizer que nós não somos a instância a ser consultada a respeito. É outro nosso objetivo. Parabéns, secretário. Faço das suas palavras as palavras da SP Trans, viu? Concordo plenamente com o secretário Nalini. Me perdoem se eu passei alguém à frente aí, mas vamos lá. Eu realmente conheço a Escola Superior de Bombeiros aqui do estado de São Paulo, é um negócio esplendoroso, e eu creio que nós não tenhamos ou não detenhamos a ciência ou a tecnologia suficiente para contradizer o que eles estão propondo na proposta de lei, né, que está em audiência pública. Eu creio, concordo com o Gley e com os demais, eu creio que não seria nossa função questionar ou, de alguma forma, elencar alguma coisa contrária, se me permite. Perfeito. Alguém quer ainda fazer comentário sobre esse tema? Reinaldo? Não? Não, perdão, eu demorei para baixar a mão, perdão. Não, tranquilo. Então, acho que se ninguém se opuser, acho que a gente pode seguir com a sugestão do secretário, no sentido de que o Conselho não vai se manifestar, né? A gente não foi instado, né? Foi uma iniciativa que veio dos membros de preocupação com essa proposta de regulamentação, e não tem nenhum prejuízo para o Conselho na medida que ele não foi instado a se manifestar, era algo de própria iniciativa do Conselho que apareceu, mas então a gente encerra esse assunto dessa forma mesmo, e cada membro, né, as associações aqui podem se manifestar individualmente se assim entenderem necessário. Então a gente pode passar para o próximo tema da pauta agora, que é sobre o transporte escolar gratuito. Eu vou passar de novo a palavra para o Fábio. Sobre transporte escolar gratuito, a gente está começando agora a elaborar o caminhos para a gente pensar sobre a possível descarbonização do transporte escolar. Então, a gente delineou aqui no Conselho algumas etapas que a gente entende que seriam viáveis de serem executadas daqui para frente. Então, a primeira seria a gente mapear, com a ajuda, se possível, da Anfávia e da BVE, que estão aqui presentes, ou de outras associações, as montadoras com produtos disponíveis para a migração e descarbonização do transporte escolar gratuito da cidade, né? Lembrando que a Isabel apresentou na reunião passada o panorama da situação das vans de transporte escolar gratuito da cidade. A imensa maioria delas, acho que 95% são a diesel, e com uma média de idade mais antiga, então a gente precisa definir o que vai fazer, né, como que o Conselho vai se manifestar a respeito disso, lembrando que o TEG, né, o transporte escolar gratuito, é uma das nossas responsabilidades de substituição e descarbonização da frota. Então, o caminho que a gente traçou foi, primeiro, mapear as montadoras com produtos disponíveis para a migração de TEG, isso provavelmente dentro do nosso GT de transporte escolar gratuito.
Em paralelo, a gente precisa entender com a Secretaria Municipal de Educação uma forma de melhorar a eficiência na disponibilidade do transporte escolar gratuito para a prestação do serviço no município, e avaliar também a possibilidade, ao mesmo tempo, de adoção de biocombustíveis para a transição do TEG em 2 etapas, né? Então, existe a possibilidade também da gente utilizar, como a maioria das vans são a diesel, né? E são veículos leves, né? Não são ônibus, enfim. Então, da gente utilizar diesel com maior proporção de biodiesel nos veículos atuais, para a gente fazer essa primeira etapa, e numa segunda etapa a gente pensar sobre ou compra incentivada de veículos zero emissões para TEG, em um horizonte temporal maior, ou a adoção de biocombustíveis como solução permanente para essa frota, ao invés da gente buscar a renovação total da frota. Então, esse é o caminho que a gente trilhou para poder pensar sobre transporte escolar gratuito daqui para frente. Esses assuntos serão debatidos dentro do GT de TEG daqui para frente, então quem está dentro do GT de TEG, esse será o caminho que a gente vai seguir, e a gente pretende apresentar os resultados de cada uma dessas etapas aqui no Pleno, à medida que elas forem avançando. É isso sobre TEG. Olímpio. Oi, uma pergunta, essas discussões que estão havendo aí no subgrupo de trabalho aí de transporte escolar, em algum momento vocês vão ter que discutir, eu não sei se vocês já discutiram isso, né? A questão do financiamento desse custo inicial desses veículos, que eles são muito mais altos do que o valor dos veículos que hoje estão circulando nessas empresas ou nesses proprietários individuais de veículos escolares, né? Então, no caso dos ônibus, né, dos ônibus urbanos, os operadores de frota, né, os concessionários, e no caso também dos caminhões de lixo, eu acredito que eles vão ter a mesma sorte que os operadores de ônibus urbanos estão tendo de ter essa subvenção, né, de recursos para subsidiar esse custo inicial desses veículos, que é muito alto, né? Parece que a prefeitura está pagando 2/3 do valor inicial do veículo, e o operador está pagando 1/3, né? E isso vai ser negociado depois ao longo do contrato de concessão, né? É uma engenharia financeira altamente complexa, né? Eu gostaria de saber se o pessoal que tem ônibus escolares está pensando nisso também, porque senão fica inviável, né? Você tem um veículo de 60 mil reais e precisa comprar um de 400 mil reais. Como faz isso, né? Um proprietário de uma perua escolar, né? Como é que ele vai fazer isso? Verdade, é uma preocupação, por isso que a gente está começando a discussão agora, Olímpio, a gente vai começar as discussões dentro do GT de TEG agora, nesse momento, né? Então, esse caminho, essa trilha que a gente forneceu agora é demonstrando como que será o caminho daqui para frente. E esse certamente vai ser um dos assuntos a serem debatidos dentro do GT de TEG, né? A viabilidade econômico-financeira e tem uma diferença entre o TEG e os outros veículos que a gente tem discutido até agora, que é a capacidade financeira dos operadores, né? Então, uma coisa é a gente falar sobre uma empresa de transporte público de ônibus, outra coisa é a gente falar de um prestador de serviço autônomo, muitas vezes, ou que tem 2 ou 3 peruas escolares, e tornar a obrigação de migração para esses indivíduos, para não ser excessivamente onerosa. Então, isso certamente será um ponto de discussão, tanto dentro do GT quanto aqui no Pleno do Conselho, né? Por isso que a gente pensou em talvez realizar essa migração de TEG em 2 etapas, mas isso é algo a ser debatido ainda dentro do corpo do Conselho, né?
Agora, aqui precisa ser renovada a frota de tag do município, precisa, e a gente precisa também fazer isso de uma forma a pensar nos objetivos que já estão postos, né, de descarbonização da frota. Então, a média de idade da frota de tag é muito... são veículos que estão transportando crianças e, portanto, precisam de uma segurança maior, e na renovação da frota a gente precisa atender a legislação que trata sobre redução de emissões. Então, a gente tem que fazer a troca da frota e, ao mesmo tempo, a gente precisa reduzir as emissões. Então, é um desafio que o grupo de trabalho vai discutir a partir de agora, mas certamente essa preocupação sua dos custos de aquisição de novos veículos será debatido dentro do escopo do GT e posteriormente aqui no pleno do comitê. Pode passar para Carmen, por favor. Eu queria retomar esse ponto do Olímpio. Realmente vai ser importante que a gente tenha uma noção desse modelo de remuneração, que a gente nunca teve acesso, para conseguir fazer uma engenharia econômica disso, modelo de negócios. Pode haver oportunidades a nível federal para essa frota, mas a gente precisa entender um pouco quanto roda, para conseguir montar um projeto nessa linha. A permissão é de 20 anos, de qualquer jeito, esses veículos podem rodar muito mais do que a frota de São Paulo. Talvez eles não rodem mais, mas em termos de idade, eles estão com permissões normais de 20 anos, pelo menos. Então é isso, eu acho que valeria a gente se esforçar em já olhar essas viabilidades econômicas, porque até mesmo essa primeira alternativa de aumento do bio pode ser interessante. Isso tem aumento de custo, isso tem um aumento ou de impacto em manutenção, em algum item que vai ser, e a dúvida é se vai equacionar alguns poluentes com fases antigas. Com Euro 6 a gente consegue abater pela forma como é concebida essa fase, mas em fases antigas, talvez não, talvez eu aumente um poluente que a lei está falando que não pode aumentar também. Então, não é trivial. Existem alternativas, se a gente monta um projeto, eventualmente, de ter projetos com apoio federal, né? Eu vejo espaço para isso, mas a gente precisa montar o case, montar o modelo de negócios para isso. Maravilha, Carmen, obrigado. É um assunto que a comunicação foi a de que vai haver um grupo de trabalho. Eu já convido a Carmen para integrar, se ela não estiver, né? Não, já estou. Já está. Então, alguém mais que queira participar? Então, é assunto que está ainda em construção, né? Tudo aquilo que puder ser trazido para aperfeiçoar isso é muito bem-vindo. Mas no grupo de trabalho primeiro, senão nós abrimos uma discussão imensa aqui e subtraindo ao grupo de trabalho a missão que é deles de oferecer um projeto já maduro para o Confrota se manifestar. Secretário, se me permite, eu gostaria de contribuir de alguma forma. Eu moro aqui em São Caetano do Sul, uma cidade de 15 quilômetros quadrados, pequena cidade com 165 mil habitantes, onde o transporte público é gratuito para todo mundo. Podem acreditar ou não, mas é para todo mundo. E aí, eu tentei participar para entender, né? Existe aí uma série de contextos, né? Onde, inclusive, a parte empresarial da cidade deixa de pagar aquele que seria o transporte público, mesmo porque a cidade provém transporte público gratuito. Então, se permitirem, secretário, eu posso colocar o Marcelo Dante, que é o coordenador, o secretário do CEMOB aqui da cidade, para explanar como eles estão fazendo todo esse processo, né? Eles têm aí um know-how bastante interessante, que eu não me atrevo a dizê-lo, porque eu não tenho essa inteligência, né? Mas eles detêm toda essa informação. Eles têm hoje uma empresa VIP, Viação Padre Eustáquio, que detém ônibus eletrificados, ônibus Euro 6, enfim,
todo um contexto dentro dali. E aqui na cidade, como eu disse, o transporte é todo público, não é gratuito, não apenas para as crianças, né, para a escola, mas para todo mundo, que seja do município ou não. Reinaldo, é excelente, porque, claro, a gente não pode esquecer que a nossa cidade é uma insensatez de 13 milhões de pessoas, e São Caetano é um município riquíssimo, né, que pode se dar. As soluções são diferentes, mas toda a ideia é muito bem-vinda. Eu não tinha ideia, por exemplo, de que esse domingo sem catraca agrada tanto as pessoas. Nós temos visitado bairros mais carentes na periferia e as pessoas vêm agradecer porque no domingo, se quisessem ir a algum lugar zoológico ou qualquer parque, um casal com 2 filhos já gastariam R$20 para ir, R$20 para voltar, então eles não podiam comprar uma pipoca, um sorvete. Então, nós temos uma legião de pessoas carentes que está agradecendo. Eu não tinha ideia de que isso fosse tão importante. Então, veja como temos de pensar aí na São Paulo paradoxal, né? Reúne as maiores as riquezas, grandes inteligências, 4 lojas Louis Vuitton, que tem um capital que é 4 Petrobras, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos comunidades onde não entra um caminhão para coleta de lixo, né? Pois é. Essa é a cidade que nós temos de pensar sobre ela. É evidente que a gente vai ter que amadurecer isso aí, mas é muito boa ideia, Reinaldo. Pode convidar. Então, secretário, eu até me atrevi, eu sou honesto em dizê-lo, eu até me atrevi a convidar esse secretário para participar, explanar o aprendizado tido aqui na cidade no nosso Confrota. Se o senhor permitir, eu posso contatar, colocar o André, estou colocando seu nome já nesse contexto, né? Para conversar com o Marcelo, uma pessoa bastante plausível para a gente ter uma captação dessa informação e partir da progressão, né? Muito bem-vinda. E qualquer outra ideia também nessa linha é sempre bem-vinda, que é um fórum democrático, né? Que nós temos que ter mais ideias para fazer com que o poder público faça o melhor, né? Que ele é servidor da comunidade, ele tem de fazer aquilo que for melhor, menos dispendioso, mais eficiente, mais eficaz, né? Aquilo que a gente idealiza como o melhor em política pública, esse é o nosso objetivo, né? Perfeito. Então, conta comigo, secretário. Tenho a impressão que os assuntos foram muito bons. Queria agradecer, já agradeci no chat ao Renato Simenauer. Obrigado por trazer o Tiago. Secretário, né? Desculpa, eu só queria fazer mais um ponto de pauta que ainda falta, bem rapidinho, pode ser? Não tinha, na minha pauta não tinha mais nada, André. Tem a questão do subsistema local, que está junto na pauta 3. Eu tenho impressão melhor deixar para outra reunião, porque essa já está no horário, não é bom cansar as pessoas tanto tempo, né? Vamos deixar para a próxima reunião. E, Renato, muito obrigado, então, pela participação do Tiago e do Flávio, né? Foi muito boa a apresentação. Veja quantas questões surgiram aí, né? Então, a gente precisa estar atento, que nada é exatamente... Não há mais maniqueísmo no mundo moderno, né? Tudo é complexo, complexidade e o inesperado estão aí à nossa espreita. Então, temos de pensar bastante em todos os assuntos antes de chegar a uma decisão que, no fim, será uma decisão transitória, provisória, porque ninguém segura a ciência com as mãos. Nós estamos aqui conversando, os cientistas estão fazendo tudo aquilo que podem e que talvez a ética dissesse que eles não podem fazer, mas eles vão fazer.
Então, nós precisamos estar preparados. Queria agradecer a presença de todos e aceitamos também pauta para as próximas reuniões, além daquele item que o André acaba de dizer, tá bom? Muito obrigado. Só antes de encerrar, eu só queria registrar que a pauta da 36ª reunião, que foi a reunião passada, foi enviada para vocês e que ela está aprovada se ninguém tiver alguma questão para trazer sobre essa pauta antes da gente fechar. Dessa ata, desculpa. A ata da última reunião. Isso. Quem estiver de acordo, permaneça como está. De acordo. Muito bom. Obrigado. Até a próxima reunião. Até logo. Fiquem com Deus. Amém.